Olá, o Jornal Panorama começa agora trazendo as notícias da Assembleia Legislativa. Nesta edição você vai ver em destaque: plenário aprova projeto do governo que deve permitir a regionalização da saúde pública. CPI da grilagem vai reconvocar suspeitos de ocupação irregular de terreno em Conceição da Barra. Comissão aborda a importância do trabalho de nutricionistas. Na última sessão ordinária da semana, destaque para aprovação de propostas que tratam de ações na área da saúde. Confira mais informações com a repórter Gabriela Zorzal. Durante a sessão ordinária desta quarta-feira, os deputados aprovaram 2 projetos de lei de autoria do governo que tratam da área da saúde. O primeiro institui um sistema de transferência de recursos, com as regras para transferir verbas do Fundo Estadual de Saúde para fundos municipais. O outro projeto institui a Rede Cuidar, um projeto do governo de regionalização da saúde, a partir da implantação de 5 unidades de atenção integral em Nova Venécia, Guaçuí, Linhares, Santa Teresa e no distrito de Pedra Azul. A Rede Cuidar será financiada com recursos da União, do Estado e dos municípios. O líder do governo, o deputado Rodrigo Coelho, falou sobre a aprovação desses 2 projetos de lei. O primeiro prevê a transferência de recursos fundo a fundo, do fundo estadual para os fundos municipais de assistência social, observando a lei complementar federal que permite o estabelecimento desse instrumento para os recursos do Fundo Nacional de Saúde. Então nós estamos dando segurança jurídica também na transferência automática e regular de recursos do Fundo Estadual de Saúde para os fundos municipais de saúde, eliminando o instrumento do convênio, que é mais burocrático, mais demorado e, enfim, que tem uma exigência maior no controle, mas um resultado mais lento e a população tem pressa para a implementação dos serviços de saúde. O outro, que complementa, que se utiliza desse instrumento na sua complementação, é a política pública que institui a Rede Cuidar. A Rede Cuidar, muito mais do que uma unidade, um equipamento público, nós estamos vendo alguns equipamentos sendo inaugurados e chamados de unidade da Rede Cuidar, mas ele não se restringe ao equipamento. É uma estratégia de atendimento na política de saúde. Primeiro muda o financiamento, que todos os recursos federal, estadual e municipais vai para um fundo municipal de saúde do município sede da articulação regional da Rede Cuidar. E a partir deste fundo que todas as estratégias de saúde serão implementadas. Haverá um treinamento com as atenções primárias que são executadas pelo município e o encaminhamento dos pacientes para a política ambulatorial de especialidade e para o atendimento hospitalar. Então, o atendimento ambulatorial e o atendimento hospitalar se darão a partir da porta de entrada efetiva da política de saúde, que é a atenção primária. Os deputados também aprovaram uma iniciativa do governo que tem como objetivo revogar uma lei de 2013. Essa lei criou, na época, 371 cargos efetivos de vistoriador veicular para o Detran. Na justificativa da matéria, o governo explica que a criação dos cargos efetivos para esse tipo de atividade é inviável, porque a demanda é sazonal. O governo defende que essa atividade, a vistoria veicular, será mais eficiente se for desempenhada por pessoa jurídica. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Gabriela. Convocados para esclarecer denúncia de invasão de terras em Conceição da Barra não comparecem à CPI da grilagem. Os 5 convocados, entre eles policiais militares acusados de tomar posse indevida de propriedade particular em área de preservação ambiental no norte do estado, também não justificaram a ausência. Por isso, serão reconvocados pela CPI, que investiga irregularidades na comercialização de terrenos. Se faz necessário, a partir do momento que você receba uma convocação de uma CPI, de que você justifique caso não vá poder estar presente na data aprazada por essa comissão. O que não ocorreu.
a comissão entendeu que houve um desrespeito. Mas eu quero crer que com a reconvocação, eles, talvez por uma falha administrativa ou de comunicação, não tenha chegado ali a pessoa que efetivamente deveria ser convocada, apenas isso. A comissão também aprovou o convite à liderança comunitária do bairro Bela Aurora, em Cariacica. O convidado deve falar sobre denúncia de problema com escritura de imóveis na região. Nós estamos passando por um momento difícil em Cariacica, onde uma empresa lesou diversos cidadãos, prometendo a eles que a partir de um pagamento de um valor específico, eles teriam a escritura pública do seu imóvel, o que não ocorreu. E isso tem gerado um problema danado na nossa cidade de Cariacica. Então, por conta disso, eu coloquei aqui no plenário da CPI, que aprovou o convite. Nós vamos convidar o Flávio, que é presidente da Associação de Moradores de Bela Aurora, que inclusive nessa semana promoveu um grande debate lá com aquelas pessoas que se sentiram lesadas, para que ele venha aqui fazer essa exposição e a CPI se colocar à disposição e, se for o caso, adotar as medidas cabíveis necessárias. 31 de agosto é dia do nutricionista e o colegiado que trata do tema na casa conheceu mais sobre o trabalho desses profissionais que atuam para garantir a qualidade da alimentação e a saúde da população. O nutricionista como agente de ações sociais. Foi a discussão promovida pela Comissão de Assistência Social, Socioeducação, Segurança Alimentar e Nutricional da Assembleia, durante a sessão ordinária desta quarta-feira. Os convidados foram o nutricionista e conselheiro do Conselho Regional de Nutrição do Estado, Wallace Luiz, e a gerente de Segurança Alimentar e Nutricional da Prefeitura de Vitória, Leidiane Silote Barbosa. Apesar dos desafios que a gente tem, né, no ambiente de trabalho, é importante a gente sempre lutar pelo reconhecimento profissional e pelo trabalho executado de forma ética, com lisura e tendo como foco mesmo o cidadão, acima de tudo. Os convidados demonstraram a importância do nutricionista no mercado e as ações que só um profissional capacitado pode exercer. A nutrição é uma ciência, né? Não é opinião. E também vemos as redes sociais sendo usadas de uma forma muito indevida, onde colocando em risco a saúde da população, onde inúmeros pessoas, usuários, né, das grandes redes, né, principalmente a internet, colocando opiniões sobre saúde, sobre nutrição, né, e trazendo em risco a população brasileira de uma forma geral. E a atuação do nutricionista vai muito além do que a opinião pública imagina. O trabalho começa na base, no campo social. Eu, por exemplo, na minha atuação, eu me deparo com assistidos dos equipamentos sociais, né, dos 12 territórios da assistência social em Vitória, que eles demandam encaminhamento para outros setores. Então, daí você puxa vários programas, como o Programa Saúde da Escola, você tem que articular uma ação integrada com o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, que é o SISVAN, que está na saúde. Você tem que encaminhar, muitas vezes, esse assistido para a Secretaria de Saúde, para um atendimento mais clínico, mais voltado para as necessidades daquele indivíduo. Então, é por isso que eu falo, o nutricionista, onde quer que ele esteja atuando, ele é um ator político. A comissão destacou a importância do profissional para o Estado. Seria importante se nas políticas públicas houvesse uma participação maior desses profissionais. Eu, quando secretária da Assistência Social, dentro da secretaria, eu fiz questão de ter esse profissional justamente para quê? Para poder até ensinar essas famílias a como alimentar bem os seus filhos, suas crianças, seus adolescentes. Há necessidade de se valorizar esse profissional, porque, afinal de contas, eles fazem parte, né, desse quadro do nosso Estado do Espírito Santo, desses profissionais, e precisam ser reconhecidos. Deputados vão ouvir integrantes dos Conselhos de Alimentação Escolar do Estado. A decisão do Colegiado de Educação tem o objetivo de receber demandas dos conselheiros e auxiliar o trabalho que esses voluntários desenvolvem. A importância e a atuação dos Conselhos de Alimentação Escolar foram tema da reunião do Colegiado de Educação. Os deputados receberam Pedro Rigo, consultor da OCB Espírito Santo, a Organização das Cooperativas Brasileiras. O convidado destacou o papel dos membros dos conselhos, que realizam um trabalho voluntário. Nós militamos nesse assunto, nesse tema, e nós observamos ao longo dessa caminhada a importância que tem os conselhos,
tanto estadual como os municipais, que fazem toda a tarefa de acompanhar, de fiscalizar, de monitorar, inclusive os órgãos, inclusive o Fundo Nacional de Alimentação Escolar, e a importância, a relevância que tem e a preocupação que nós temos de fato, se esses conselhos estão tendo condições, se estão operando, se estão se reunindo, se estão de fato fazendo o papel brilhante e importante que eles de fato receberam na lei federal que organizou aí o Fundo Nacional de Educação. Então, o tema trazido aqui na Comissão de Educação pela OCB, a provocação é que esta comissão possa convidar o Conselho Estadual, os conselhos municipais, que possa abrir aqui um espaço para ouvir esses conselhos, para que os conselhos possam falar do seu trabalho, das dificuldades também dos trabalhos, e aí a gente encontrar caminhos que possa de fato colaborar, ajudar esses conselhos tecnicamente. A OCB se coloca nessa condição de, como organismo técnico do cooperativismo, também poder dar a sua colaboração para que esses conselhos possam plenamente exercer seu papel, e ganhamos todos com isso. Ganhamos os pais de alunos, ganham os alunos, ganham as instituições que são executora, ganham também os produtores rurais, que vão ter mais condições e qualidade de atender claramente, inclusive, as orientações do Conselho. Ou seja, é um exercício que a OCB provoca, uma discussão que a OCB provoca, no sentido da gente colaborar também com a melhoria da qualidade de vida dos alunos, da merenda que eles consomem lá na ponta. O pedido foi aprovado pelas deputadas Luzia Toledo e Eliana Dadalto, junto com o presidente do colegiado, deputado Rodrigo Coelho. Deliberamos, portanto, o convite ao Conselho Estadual de Alimentação Escolar na Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, mas, ao mesmo tempo, indicação às câmaras municipais, às comissões de educação das câmaras municipais de vereadores, para que eles também façam o mesmo movimento com os conselhos municipais de alimentação escolar nos seus municípios. Também, com a mesma motivação, o governo federal prevê em lei que 30% da alimentação escolar seja adquirida da agricultura familiar. Isso com dinheiro federal. Nós apresentamos indicação ao governo do estado que o dinheiro do Tesouro Estadual também considere esse mesmo percentual para a compra de alimentos da agricultura familiar no montante da merenda adquirida com recursos do Estado, e também vamos encaminhar uma indicação às câmaras municipais para que façam o mesmo movimento com as prefeituras, para que a alimentação escolar adquirida pelos municípios também tenha a mesma prerrogativa e tenha o mesmo alcance, de modo que a gente vai estimular a economia da agricultura familiar no território capixaba, no território de cada um dos municípios, e sem dúvida nenhuma estaremos ofertando aos nossos alunos, que é o mais importante, uma alimentação de qualidade. Decisão do Colegiado de Justiça garante tramitação de projeto para conscientizar jovens sobre a gravidade da violência doméstica. A Comissão de Constituição e Justiça analisou 11 matérias e 3 delas foram consideradas constitucionais. O colegiado também rejeitou o despacho denegatório da mesa diretora à proposição da deputada Luzia Toledo. O projeto pretende instituir o ensino de noções básicas da Lei Maria da Penha nas escolas públicas do Estado. Com a decisão do colegiado, a proposta vai continuar em análise na Casa, para que o tema violência contra a mulher seja mais debatido na Assembleia. A autora da proposta destacou a urgência de introduzir em sala de aula o debate sobre a violência contra a mulher, para que os jovens possam ter consciência sobre esse problema presente no ambiente doméstico. Esse assunto nunca foi tão importante ser discutido, principalmente nas escolas, para que os nossos crianças, nossos jovens, nossos adolescentes possam conhecer o teor da Lei Maria da Penha e perceber o que está acontecendo sob o mesmo teto que ele vive. Os pais, os avós, enfim, a violência doméstica que está tão presente, não só no nosso estado, mas presente no país afora. Eu acho que nunca foi tão necessário discutir esse assunto nas nossas escolas estaduais. A Assembleia comemorou o fim de uma luta de mais de 20 anos. Em sessão solene foi festejada a liberação do pagamento de precatórios da ação conhecida como 11,98. O número corresponde à porcentagem de perdas salariais
devidas a servidores e ex-servidores do Legislativo. Sessão solene da Assembleia Legislativa comemorou a conquista do pagamento dos 11,98% devidos a mais de 2.000 servidores e ex-servidores do Legislativo Estadual. O percentual de perda salarial é decorrente da conversão da unidade real de valor para plano real em 1994. O Sindileges, sindicato que representa os servidores do Legislativo, homenageou todos os deputados da Casa, além de autoridades e gestores dos poderes do Estado que participaram do processo que resultou no pagamento da dívida. O vice-presidente do Tribunal de Justiça, responsável pela liquidação dos precatórios, foi um dos homenageados. A partir do momento em que houve a conversão tanto do Poder Executivo como do Poder Legislativo para fazer o acordo, tudo que se fez a seguir a isso foram as providências, legais e vamos dizer assim, o trabalho para realizar mesmo, o trabalho mais mecânico. Mas a importância disso é essa solução amigável, essa satisfação desses interesses de tantas pessoas que viviam ansiosamente esperando por isso e que nem sequer vislumbravam uma saída possível. O presidente do Sindileges lembrou da luta pelos 11,98. Foi uma ação que nós tivemos o êxito em 2004 e retroagiu 5 anos, a 1999. Então, a sentença ela ficou com o seguinte corte, de 1999 até dezembro de 2009. Por quê? Em 2009, o ex-presidente da Casa, Elcio Alves, incorporou os 11. Então, o salário dos servidores foi reajustado em 11,98 naquela época, em 2009. Ficando para trás a questão sobre o pretérito da decisão, do corte da sentença, de 1999 a 2009. E agora, por intermédio deste acordo com a PGE, mediado pelo Tribunal de Justiça, a Comissão dos 11,98 e o sindicato, chegou-se ao fim dessa peleja com um deságio de 30% para os servidores e chegando ao êxito neste momento, a partir do momento em que está sendo depositado os créditos dos servidores. O servidor José Marques Cosme, conhecido como Zé Precão, morto em 2016, se tornou símbolo da campanha pelos 11,98 e foi muito lembrado durante a solenidade. A viúva de Zé Precão recebeu a homenagem póstuma. O presidente da Casa, Eric Musso, e outros parlamentares destacaram a determinação dos servidores. O deputado Enivaldo dos Anjos, que coordenou a comissão especial dos 11,98%, falou sobre a luta para o pagamento dos valores devidos aos servidores. Os servidores não estão ganhando nada de graça, estão ganhando porque têm direito, mas pela luta do sindicato. Vocês precisam sindicalizar. Essas foram as notícias do Jornal Panorama. Mais informações do Parlamento Capixaba você acompanha aqui na TV Alice, no site da Casa e nas redes sociais. Obrigada pela companhia e até a próxima edição.